nosso bate-papo hoje é sobre como funciona a acupuntura. Eu vou te explicar, né? Como é que é essa medicina milenar, como ela usa. A gente fala de medicina chinesa, uma das partes da medicina chinesa é a acupuntura. Você pode colocar a auriculoterapia chinesa, você pode acrescentar as ventosas, você pode acrescentar a moxa, que é a colocação de uma erva aquecida. Você pode acrescentar a dietoterapia, a fitoterapia chinesa. Então, tem várias vertentes que, no início da medicina chinesa, elas acabam se fundindo, dando origem à medicina tradicional chinesa, que uma das partes dela é a acupuntura. Eu fiz eletromiografia com uma agulha tipo de acupuntura, não dói nada, porque ela é muito fina. A eletromiografia ela é feita para detectar se há algum problema na relação nervo, medula, cérebro. Ok? Bom, vamos lá. Essa agulha que nós estamos vendo aqui na imagem não é uma agulha chinesa, essa é uma agulha japonesa. Tem diferenças, tá? Tem algumas diferenças. A acupuntura é uma abordagem holística de cura baseada na prática chinesa de cerca de 5 mil anos. Envolve inserir agulhas em seu corpo para desencadear pontos específicos e ajudar a curar várias doenças. A pressão das agulhas, sua profundidade, a seleção dos pontos, isso vai ser, na verdade, ser feito com o estudo. Hoje, para você fazer o curso de medicina chinesa, você tem que encerrar o seu curso superior, porque ele é um nível de pós-graduação. E é um curso que dura 2 anos. Não aconselho pessoas de outras áreas participarem desse curso pelo seguinte aspecto. Tem muitos detalhes dentro da anatomia, por causa da localização de pontos, né? Para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 2.000 pontos e utilizados realmente em torno de 350 pontos. Cada um deles tem um nome, cada um deles tem uma localização. Tá? É por isso que se passa a energia do corpo, segundo a medicina chinesa, que é a teoria o Yin e o Yang, que é o Tao. O Tao, que tem a origem positivo e negativo, o homem e a mulher, a direita e a esquerda, em cima e embaixo, tem, na verdade, a ação onde essa energia não é fixa, ela está sempre em movimento. Então, aquela imagem do Tao, que é o Yin e o Yang, ela não está parada, ela está em constante circulação, em constante movimento. Tá? Muitas pessoas têm usado a acupuntura para se curar de várias questões, como ansiedade, depressão, alergias, tem muita coisa. Você tem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela listou cerca de 250 afecções de saúde no qual a acupuntura pode tratar. Tá? Essas pessoas vão ao ponto de jurar sobre a eficácia desse método tradicional de cura. Isso não te deixa curioso para saber mais sobre essa metodologia de tratamento? Se você respondeu que sim, reunimos algumas informações abrangentes sobre a acupuntura para te ajudar e obter uma visão detalhada sobre tudo o que há para saber sobre o tratamento tradicional chinês. Então, o que é a acupuntura? Ela é uma abordagem de tratamento baseada na medicina tradicional chinesa. Na verdade, quando a origem das medicinas na China, cada estado chinês tinha uma forma de tratar. Uma delas é a acupuntura. Tinha a dieta, tinha a auriculoterapia, tinha as ventosas, e as agulhas que nós vemos hoje não são as agulhas da época. As agulhas da época eram extremamente rombudas e grossas. Usava-se até pedaços de bambu para tratar. Tá? Então, hoje é uma coisa extremamente saudável, vamos dizer assim. Tá? Até alguns anos atrás, as agulhas eram reaproveitáveis. Hoje, as agulhas são totalmente descartáveis. Cada vez que um paciente vai ao tratamento, as agulhas são descartadas. Inclusive, depois que o descarpaque, que é uma caixa onde você descarta as agulhas, elas são levadas para serem incineradas. Elas não são reaproveitadas de forma alguma. Então,
A acupuntura hoje, ela tem vários cuidados, principalmente também pelo descarte das agulhas. E você que futuramente quer ser um profissional de acupuntura e é um profissional de saúde também, você tem que fazer um contrato com uma empresa para fazer o descarte das agulhas. Elas serão totalmente incineradas. Se você está se perguntando sobre a invasão deste procedimento, então coloque sua mente à vontade. Ela é uma técnica invasiva, sim. De acordo com a pesquisa, os riscos associados à acupuntura são insignificantes. Ainda mais que existem dentro da técnica forma de colocação da agulha, dependendo da região. O ângulo que você coloca a agulha também é importante. Então, isso tudo nos traz, na verdade, o estudo. Por isso que eu falo que o tratamento, o estudo em si, ele demora 2 anos. O conhecimento é absorvido por 2 anos. Aquelas pessoas que fizeram a medicina ocidental esqueçam totalmente aquilo que aprenderam dentro do curso de saúde que você fez. É uma outra medicina totalmente diferente daquela que vocês estudaram dentro do seu curso de fisioterapia, medicina, enfermagem, odontologia. Não tem nada a ver o que a gente fala dentro do curso superior. Então, a acupuntura é basicamente um método minimamente invasivo e visa apenas estimular as áreas da pele que são ricas em nervos. Na verdade, você faz o estímulo energético, porque a energia ela corre pelo corpo. Ela tanto vai para cima quanto ela vem para baixo. No entanto, o esclarecimento sobre como a acupuntura funciona cientificamente com pesquisas. Tem muitas pesquisas hoje. Alguns afirmam que a acupuntura é tudo sobre equilibrar energia vital, enquanto outros acreditam que tem algo a ver com o efeito neurológico. Como deve ser feita a acupuntura? Bom, eu vou rapidamente aqui dar um resumo, fazer um resumo com vocês aqui. O tempo do tratamento da acupuntura demora em torno de 20 minutos. Se o tratamento for na parte posterior, principalmente na coluna, nós dividiremos em 2 momentos. 10 minutos na parte posterior e 10 minutos na parte anterior. Por quê? Na parte posterior, perde-se muita energia. Então, como você tem a perda de muita energia, você minimiza o tempo de tratamento. Outra coisa importante, o tempo de execução, tá, tem que ser marcado, porque ultrapassando muito o tempo de execução, em vez de você trazer um benefício positivo, você começa a trazer benefícios negativos. Deve se alimentar sempre antes do tratamento. Você não pode ir sem nenhum tipo de alimentação prévia, né? Se você faz acupuntura pela manhã, tome bem seu café da manhã, faça bem a sua alimentação, porque sem energia você não consegue tratar a pessoa. É importante ressaltar que a acupuntura, embora seja segura, só deve ser realizada por especialistas. É um curso, como eu falei, de 2 anos. Por exemplo, a acupuntura é especializada em pontos de gatilho. Eletroacupuntura, que é uma outra forma que você usa a parte elétrica ligada às agulhas, e também o fitoterápico. Na verdade, você tem a acupuntura ou as estruturas aliadas, né? Ou seja, a fitoterapia, a auriculoterapia, a dietoterapia, o exercício dentro da medicina chinesa. Então, tem vários fatores aí que vão fazer com que essa eficácia das agulhas permaneçam por muito tempo e você tenha êxito na obtenção da cura. Então, deve ser executado corretamente. Profissionais licenciados devem realizar a acupuntura. O tratamento deve ser feito para doenças específicas. Como eu falei, a Organização Mundial de Saúde, ela listou cerca de 250 afecções de doenças que podem ser utilizadas com o tratamento da acupuntura. Se necessário, o tratamento combinado com ervas chinesas é mais eficaz. Eu, particularmente, eu não gosto muito da fitoterapia chinesa. Eu uso mais a fitoterapia nacional, tá? As ervas nacionais, as ervas brasileiras. Entendendo como funciona a acupuntura, eu estou rapidamente explicando para vocês de uma forma simples, mas o conhecimento ele é prolongado e demora 2 anos aí para você conhecer um pouco da acupuntura. De acordo com a medicação chinesa convencional, o Yin e o Yang são as forças de vida responsáveis por uma vida saudável.
Na verdade, o yin e o yang são as energias que nos transpassam pelo nosso corpo, que é circulante. Na verdade, essa energia circulante eu interpreto para você da seguinte forma: é a vida. Se essa energia corre subindo e descendo o tempo todo, tá? É a vida presente em você. A força vital que flui através do nosso corpo é referida como Qi. Qi na China e Qi no Japão, tá? Um equilíbrio entre Yin e Yang resulta em um equilíbrio harmonioso responsável para a sua saúde. Adoece-se quando há um desequilíbrio entre eles. Você tem uma linha da saúde. Vou explicar muito mais facilmente para vocês entenderem. Você tem a linha da saúde. Se eu estou Yang demais, eu estou com deficiência de Yin. Se eu estou com Yin demais, eu estou com uma deficiência de Yang. Eu não posso ter menos dos dois, nem muito dos dois. Eles têm que estar em harmonia, em equilíbrio. Então, quando o Yin e o Yang estão equilibrados, a doença não está presente. Então, aí uma aplicação, na verdade, esse tipo de aplicação ao redor da cabeça é para melhorar, inclusive, às vezes até as secreções que estão presentes nessa região e melhorar, inclusive, a memória. Há cerca de 350 pontos de acupuntura no corpo que estão focados nos meridianos através dos quais o Qi, ou a força de vida, a força vital, flui através do corpo. O objetivo de inserir agulhas no corpo é trazer o fluxo de energia para o equilíbrio adequado. É importante saber que essas alegações não são apoiadas por evidências científicas. O processo. Quando você optar por acupuntura para uma doença específica, você precisará marcar uma consulta para o tratamento. Primeira parte da consulta é a avaliação. Essa avaliação, ela demora de 1 hora ou mais. Vai se perguntar uma série de coisas, começando lá nos seus ancestrais, os avós, os pais, irmãos, processos de vida, alimentação, horas de sono, uma série de coisas vai ser perguntado para que sejam colocados na ficha de avaliação, tá? E os objetivos que nós tenhamos a alcançar para fazer uso dessa técnica milenar chinesa. Geralmente, pessoas com uma condição crônica são necessitadas de 1 ou 2 tratamentos semanais por alguns meses. Geralmente, a acupuntura usa-se uma vez na semana. Se o problema é crônico, intenso crônico, ou está muito agudo, está agudizado o paciente, às vezes 2, às vezes 3 vezes na semana. Mas, normalmente, a acupuntura nós usamos uma vez na semana. O uso das agulhas como tratamento apenas uma vez na semana. Tá legal. Pode-se esperar começar a ver resultados cerca de 8 a 12 sessões de acupuntura. Lembrando uma coisa, mesmo sendo um tratamento a longo prazo, algumas orientações devem ser feitas pelo paciente, porque nenhum tratamento, seja qual for a medicina, seja ocidental ou oriental, não existe mágica, existe cooperação. Se a acupuntura foi feita ou algum método dentro da medicina chinesa foi utilizado e você não segue as orientações, não tem mágica no tratamento, isso não existe. Após avaliar a condição, o tratamento começa a usar agulhas descartáveis e estéreis. O acupunturista aconselharia o tratamento combinado com ervas chinesas ou autocuidado, se necessário. Na medicina chinesa, eles separam da seguinte forma: 70% da vida do ser humano é a alimentação. Se você tem uma alimentação equilibrada, você tem boa saúde. 20% da vida dessa pessoa é realizando atividade física. E 10%, eles não falam em tratamento, eles falam em prevenção do tratamento. 70% alimentação, 20% exercício físico, atividade física e 10% prevenção de doenças. No Brasil, 70% é tratamento, 20% alimentação e 10% é atividade física. Aqui não se pensa em prevenção, se pensa em tratamento. E a acupuntura na China, ela é mais utilizada como prevenção. A acupuntura pode ser usada para retardar os efeitos do Alzheimer?
não há comprovação científica disso, Aldair. Não há comprovação científica. Eu poderia te dizer que sim, mas não há comprovação científica nenhuma. Você será convidado a se deitar na frente, ou de lado, ou de costas. Dependeria dos pontos onde as agulhas se inseririam. Você pode sentir uma leve picada ou um formigamento enquanto as agulhas são inseridas em sua pele. Alguns até sentem uma leve dor nesse momento, mas diminui rapidamente. Todo o processo é relativamente indolor. Às vezes é necessário tratamento com agulhas aquecidas ou eletricamente estimuladas. Essa técnica existe. A gente usa ou usa um pequeno maçarico ou aquece ela com a moxa na parte superior. Então tem várias formas, inclusive a sangria, inclusive utilizada em alguns casos, tá? Se a pessoa está com febre, por exemplo, usa-se até a sangria para dar uma levantada na pessoa. Seu acupunturista trataria antes de começar. As agulhas são inseridas e guardadas para qualquer lugar entre 5 a 20 minutos. Tá? Dependendo do local, você vai fazendo a aplicação 5 minutos, muda ele 5 minutos, muda ele mais 5 minutos, até chegar aos 20 minutos. O que acontece durante o procedimento? Quando o acupunturista é feito e examina sua condição, pontos apropriados são determinados para o tratamento planejado. Uma coisa importante sempre no tratamento com acupuntura é a pergunta daquele manualzinho EVA, de 0 a 10. 0 é sem dor alguma, 10 é uma dor aguda. Então, sempre se pergunta ao paciente, quando ele vai iniciar mesmo no primeiro dia, qual é a sensação que ele está tendo naquele momento. 0 a 10. Aí ele fala assim para você, ó, sei lá, 7. Beleza, fez o tratamento. Terminou aqueles 20 minutos, retirou suas agulhas, fez o procedimento, colocou o paciente sentado. Nós iniciamos com 7. E agora? Ele fala assim para você, 5. Poxa, 20 minutos você reduzir um percentual desse de dor naquele momento de 7 para 5 é muito bom. Na semana seguinte, a primeira pergunta que nós fazemos junto ao paciente é, você estava com 7, reduziu para 5 o tratamento, e hoje? Ele fala assim, ó, 30%. Gente, praticamente 100% foi reduzido. Praticamente 100% foi reduzido. Então, vocês vejam que não é só o tratamento, existe a orientação e o segmento das orientações em casa. Tá? Você será avisado sobre o local de tratamento e se você precisa ou não remover qualquer roupa. Se necessário, você seria convidado a usar uma toalha ou um vestido para se trocar. Então, você precisaria se deitar em uma mesa acolchoada. No caso, são as macas. O procedimento é dividido em 3 etapas. Primeiro, a inserção da agulha, tá? Que é colocado de acordo com a medição do tamanho do paciente, tá? Em pontos determinados. Segundo, o ajuste da agulha. Você faz alguns estímulos, às vezes, de forma circulatória ou de forma inferior, superior, ou mesmo você aquece a agulha ou você balança a agulha. Então, tem várias formas. E a terceira etapa é a remoção da agulha, que vai acontecer por volta dos 20 minutos. Tá? Então, nesse momento, a retirada pode haver um sangramento. Existe caso que o próprio corpo elimina a agulha? Sim, existe também. Às vezes, o próprio corpo elimina a agulha. Tá? Eu coloquei essas imagens para dizer para vocês que a acupuntura ela pode ser feita em animais também, tá? Mas em caso de animais, somente o acupunturista é um veterinário, ok? Então a acupuntura ela pode ser feita em animais também, mas somente por veterinários. Experiência após acupuntura. Algumas pessoas alegaram ter um sentimento calmante ou relaxante, enquanto outras se sentem energizadas após a acupuntura. Eu tenho pacientes, às vezes, que com a acupuntura dormem. Dormem e dormem profundamente. Teve uma vez que falou que era mentira que tinha dormido. Eu gravei ele roncando. E acordou logo depois. Benefícios. Vários tipos de pesquisa foram realizadas em um grupo controlado para verificar a eficácia da acupuntura. Um estudo elucida que a acupuntura parece ser eficaz para a dor dentária pós-operatória, náuseas e vômitos pós-operatórios e náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia. No entanto,
mais estudos são necessários para verificar a eficácia. Então, quais alguns exemplos aqui? Ó? Dores de período, aquelas dores latejantes, momentâneas, pessoas com disenteria, cotovelo de tenista, úlcera péptica, osteoartrite de joelho, já tive vários pacientes com esse problema, problemas como asma, dor crônica, toxicomania, fibromialgia, tem um efeito bastante bacana, neuralgias em geral, trabalhos induzidos, frio e tosse, demência, tá? Vai melhorar um pouco, tá? Mas não tem ainda uma segurança sobre isso. Infecção do trato urinário, febre hemorrágica, pensamentos inadequados e assim por diante, tá? Então, a acupuntura é uma ciência, mas ganhou ampla popularidade como uma terapia alternativa em inúmeras doenças. É uma forma tradicional de tratamento e sua herança pode estar ligada à cultura chinesa. Entender como funciona o processo da acupuntura ajuda a ter uma melhor visão sobre o propósito e a direção do tratamento. Eu coloquei essa imagem também aqui para vocês, para mostrar que bebês também fazem uso da acupuntura, tá? Inclusive, crianças que são agitadas, com acupuntura, tem a melhora da agitação. Aí o pai fica assim, poxa, mas um bebê vai colocar as agulhas? Sim. Inclusive, crianças têm problemas, às vezes, de entupimento nasal. O uso da acupuntura vai fazer com que haja esse desentupimento nasal. E deixa a criança, inclusive, mais calma.